da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras deste Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Assim seja. A liturgia deste domingo, desse 7º do tempo comum, nos pede que nós recemos de maneira especial hoje o Dia Mundial dos Avós e Idosos. Parabéns a todos os avós e idosos que têm essa grande missão de testemunhar a pessoa de Jesus através dos seus netinhos. O avô pode ser aquele que ajuda ou que deseduca. Eu já escutei muitas histórias a respeito dos avós, que em lugar de ajudar, atrapalham. Espero que não seja o caso de vocês. A missão é árdua, é difícil, mas é um compromisso cristão de ajudar. O Papa Francisco nos oferece este dia especial para que nós recemos pelos nossos avós e pessoas idosas, e nos oferece um tema: a velhice, na velhice não me abandones. Infelizmente, muitos idosos passam muitas necessidades, muitas dificuldades, muitas situações. Talvez você esteja passando por isso na sua casa. E o tema escolhido do Papa nos ajuda a destacar a solidão. Quantos idosos passam solidão? Quantos idosos vivem às margens das suas casas, quando não é no quarto da empregada é que não encontra lugar para estar? É necessário que nós pensemos, e é necessário também avaliar o nosso posicionamento cristão, porque trata-se de uma pessoa idosa, uma pessoa que exerceu uma missão, uma pessoa que tem muitas possibilidades na vida e que tem uma raiz forte. Nós precisamos olhar para trás na genealogia, nos seus antepassados, nos seus ancestrais, aquelas pessoas que de firmeza e garra transmitiram conhecimento. Uma pessoa idosa tem uma grande experiência de vida, e nós vemos muitas vezes como aquele que atrapalha. Não, aquele que tem sabedoria, que sabe admoestar, que sabe orientar, que sabe conduzir. Eu lembro muito bem da minha avó, que rezou toda a sua vida para ter um filho padre, e não teve filhos padres, mas teve netos e bisnetos padres. Nós precisamos entender esse dinamismo, esse apelo que a igreja nos faz, e o Papa Francisco, este dia instituído desde 2021, nos fala da importância dessas pessoas na vida familiar e na sociedade como um todo. Pergunte-se você hoje: que lugar ocupam meus avós no meu coração? Que lugar ocupam meus avós na minha vida? Eu reconheço tudo que aprendi, tudo que tenho, todo aquele exercício da sua missão. Então é um aprendizado que nós precisamos dar valor, nós precisamos acolher em nossa casa, em nosso coração e principalmente em nossas orações. Aqueles avós que já se foram, reze por eles, estão precisando de você. Ofereça a missa de domingo, ofereça um dia de semana, mas esteja sempre na atitude de oração. Ao valorizar os dons dos avós e dos idosos e a sua contribuição para a vida da igreja, neste dia especial de oração pelos avós e idosos, a igreja visa promover o compromisso com a comunidade eclesial a qual participamos. Quando tem um idoso na sua casa, mesmo a comunidade deve estar em atitude de oração, de compromisso, de entrega, de solidariedade. Nós experimentamos isso quando visitamos os nossos irmãos doentes e enfermos nas suas casas. Quanta coisa eu já vi na minha vida, coisas que é inacreditável que possa acontecer num lar, em uma família cristã. Coisas impossíveis de querer entender que possam acontecer. Tantas coisas que eu já vi na minha experiência sacerdotal.
Aonde estão os seus idosos? Que lugar ocupam eles no seu coração? Como estamos tratando? Você já telefonou para seu pai, para sua mãe, para seu avô? Você está em comunhão com eles e em comunicação? Você oferece a missa por eles? Nós precisamos ser gratos, porque a ingratidão machuca, a ingratidão fere e contrista o coração de Deus. Deus, mesmo assim, nos ama, nos acolhe, nos abençoa, nos protege, envia seu Espírito Santo, nos dá suas luzes e graças. Hoje entendemos nesta segunda leitura da carta aos Efésios que nos recomenda que nos comprometemos com a maneira de viver e que somos chamados à santidade. Mas como você quer viver a santidade com a ingratidão? Como você quer alcançar a santidade se você não dá valor? Se você não dá valor à pessoa que te trouxe bênçãos e graças. A gente precisa valorizar mais os nossos avós, as pessoas idosas, as pessoas que nos cercam. E nesta segunda leitura que nos chama a santidade, para sermos felizes, quanto mais santos. Santos, irrepreensíveis, doadores de vida, comunicadores de esperança, generosos nas bênçãos e graças, na longanimidade de Deus que alcance todos aqueles que procuram com assiduidade a vontade, a verdade, que vivem na justiça. Por isto que São Paulo hoje nos lembra, este amor verdadeiro Jesus veio trazer para todos. Todos somos chamados à santidade e a experimentar a graça, as bênçãos, as luzes, porque o Senhor é misericordioso. E é misericordioso com aqueles que têm um coração grande, com aqueles que vivem realmente a gratuidade, com aqueles que experimentam esse amor na palavra. A palavra de Deus nos exorta hoje, nos renova, nos encoraja em nossa fé, para que saibamos partilhar. As leituras de hoje nos falam em abrir as mãos. Aquela mão que se abre, uma mão generosa, partilha e gratidão. Quando a gente reúne os amigos, cada um leva um prato de comida, você vê que sempre sobra. Mas muitas vezes vai para o lixo. Muitas vezes não valorizamos o que temos. Muitas vezes não fazemos com que as coisas tenham sentido no meio de nós. É necessário valorizar. E o Evangelho nos apresenta um Jesus comprometido com a íntegra realidade dos seus seguidores, preocupado com cada um deles. Jesus se preocupa com cada um de nós. O que nós fazemos, com o que nos relacionamos, o que estamos vivendo, o que estamos assistindo, como estamos vivendo realmente o Evangelho. Ele é o pregador para todos os tempos. O serviço da palavra inclui também o empenho, o interesse por tocar todas as dimensões. Por isso que é tão importante quando a gente participa do dízimo na paróquia. Dízimo e gratidão. Se todos vocês fossem dizimistas, não teríamos que fazer festinhas, lanches, vender coisas, rifas, não precisaríamos. O que acontece? Você retém aquilo que Deus já te deu. Deus já te deu em bênção, em vida, em graças, em esperança, e você não está. Agora, é um compromisso cristão. Dízimo e gratidão é devolver o que Deus já te deu. Por isso que faz tanta falta tantas coisas da igreja, porque nós retemos. Mas lembre que dízimo é mandamento tanto da lei de Deus quanto da igreja. Você que não é dizimista está em falta com Deus, não comigo, nem com esta paróquia, está em falta com Deus. Você vai se resolver com Ele. É necessário que nós entendamos, porque a partilha é dom, porque a partilha gera misericórdia e esperança. E a esperança não engana, não mente, não desaponta. É o amor de Deus em nós derramado pelo Espírito Santo. Este Evangelho de hoje nos fala que os discípulos creram que a solução vinha de fora.
E Jesus falou: não, você precisa se comprometer. Nós temos este pouco, mas este pouco vai se multiplicar. É o que nós experimentamos na Santa Missa. Ele se dá a conhecer, Ele se oferece na palavra, Ele dá a vida, Ele nos oferece a Eucaristia. Nós vivemos em comunhão, mas a comunhão é aqui na igreja, não é lá fora. Lá fora é o exercício da missão, mas nós precisamos exercitar aquilo que o Evangelho nos diz. Quando existe partilha, existe abundância. Se você retém para si o que é de Deus, é por isso que falta. É por isso que a dimensão do amor, da partilha, da comunhão, da colaboração, a dimensão da caridade, a dimensão do exercício da missão fica truncada, porque nós retemos o dízimo. Nós precisamos oferecer realmente aquilo que somos e dar com generosidade, porque dando que se recebe. Se você é pão duro, você vai morrer pão duro. A gente precisa viver a generosidade. Jesus não utiliza meios divinos. Não há um maná que cai do céu procurando milagrosamente que aconteça alguma coisa. Não, é o pão terrestre feito pelo próprio ser humano. Por isso que nós temos de trabalhar a nossa terra, dar valor ao que temos. O povo procurou o pão do milagre e não o seu autor. O povo só queria receber o maná. E muitas vezes nós fazemos isso. Queremos: venha no teu reino, venha no teu reino. Mas não arregaçamos as mangas, não trabalhamos, não ajudamos, não fazemos por onde merecer, nos encostamos. Quantas vezes estamos encostados em nossos pais? Faça, mas você não faz por onde merecer. Aprendi na minha casa, desde pequeno, a arrumar o meu quarto. Só saio do meu quarto, eu tenho quem faça de comer, quem limpe o meu quarto, as minhas coisas, mas eu mesmo arrumo. Às vezes a gente tem empregada doméstica, sabe, mas se encosta nos outros. A gente precisa ensinar a criança a lavar os pratos. Vai quebrar? Pode quebrar, mas vai repor. Vai repor como? Na educação cristã. A educação se aprende em casa. Não espere você que seu filho vai se converter na escola, lá na universidade. Muito pelo contrário, na universidade ainda perde a fé. Mas é no dia a dia, é na generosidade, é na entrega, é no serviço, é na doação, é na colaboração, é construindo o reino de Deus lá na sua casa, no seu testemunho do dia a dia, vivendo a verdade, procurando a justiça, enraizando-se no amor e na entrega. É necessário que nós possamos entender, não basta buscar o pão de cada dia, é necessário buscar o pão que dura para a vida eterna, isto é, a Eucaristia, através da graça. Porque se não temos a graça, nos falta tudo. Nos falta tudo. Nós precisamos da graça santificante, e o Espírito Santo vem ao nosso encontro para nos fortalecer na missão, para nos dar coragem. E João, vemos Jesus com 5 pães e 2 peixes dar de comer a 5.000 homens, e ainda sobraram 12 cestos cheios. A abundância eucarística se multiplica, porque é dando que se recebe. É a generosidade de Deus. Deus nos abençoa, Deus nos protege, Deus nos dá sua graça, o seu amor. Também nós devemos fazer como Jesus fez, em um chamado à santidade. E como fazer para resolver tantas carências? Infelizmente temos governantes que não assumem esse compromisso, que fala, mas não assume. Por isso que nós temos de viver a verdade e exercer nossa missão como profetas. O profeta é aquele que anuncia a verdade e denuncia a injustiça. Nós não temos sido verdadeiros profetas, temos nos encolhido, não temos falado a verdade, não temos sido honestos, não temos sido verdadeiros, não estamos atuando como deveríamos. Coloque a mão não somente no seu coração hoje, ponha a mão na sua consciência. O que você está fazendo da sua vida?
Como você está organizando as tarefas de cada dia? Como você está fazendo para que o reino de Deus aconteça? O que você está fazendo para que a igreja realmente tenha fruto de esperança? Para que nossa comunidade tenha um só pastor, viva um só rebanho, esteja atenta à necessidade dos irmãos. Nós temos de trabalhar mais. Precisamos ser melhores e estar a cada dia atentos a estes sinais de vida e de esperança. Se formos generosos com Deus, Ele será generoso conosco. Se você for bom, Ele vai manter a fidelidade. Deus é fiel, Deus se mantém na pessoa de Jesus. Por isso que vivendo Jesus, hoje somos convidados a viver a Eucaristia como partilha concreta, para que nada falte para ninguém. Que nada falte para ninguém. A multiplicação dos pães é sinal profético do pão da vida eterna. Quem partilha a compaixão de Jesus com os famintos, vive e cumpre o Evangelho, quando diz: tive fome e me destes de comer. Há muita gente passando necessidade. À nossa volta tem muita gente passando necessidade, mas a gente não vê, a gente não enxerga. Nós saímos daqui, vamos para casa, entramos, trancamos a grade e ficamos em nossa comodidade. Mas você sabe se tem um vizinho precisando de você? Você sabe se tem alguém precisando de um abraço? Você sabe se tem alguma pessoa doente precisando de ajuda? Você não sabe, porque a gente vive no egoísmo. Nós precisamos partilhar mais. E é o que o Evangelho de hoje nos diz: a partilha, todos ficam saciados e ainda sobram alimentos. O verdadeiro pão que alimenta o mundo é Jesus, o pão da vida, a palavra que dá vida, que gera gratidão. Que nós tenhamos Jesus em nosso coração, que saibamos partilhar os dons que Deus nos deu. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Somos ricos até demais, mas somos egoístas. Pensamos somente em nós mesmos, não vemos ao nosso redor. Há tanta necessidade. Se vocês vissem quanto tem necessidade no meio de nós. Precisamos abrir a nossa alma, peçamos ao Espírito Santo que nos renove, que nos ajude, que nos fortaleça em nossas necessidades, não somente materiais, principalmente espirituais, mas que tenhamos consciência e discernimento ante os desafios que vivemos. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,